Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h03, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM. É com satisfação que estamos recebendo a médica pneumologista do HC, da Faculdade de Medicina de Botucatu, doutora Irma de Godoy. Vamos falar a respeito dos cigarros eletrônicos. Doutora Irma, bom dia, obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia aos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de fornecer algum dado objetivo sobre isso e como que isso está afetando a saúde principalmente dos jovens. E é impressionante, né? Como esse tipo de notícia a gente tem dado quase que todo dia, né? Do crescimento desses jovens fazendo uso do vape, né? Que esse cigarro eletrônico, né? Por mais que seja proibido, se você pesquisar, você encontra vendendo abertamente em todo o Brasil, Agora, o mais difícil nessa história toda, doutora, são os malefícios que esse vape faz, multiplicado pelo menos por 3 do que o cigarro comum faz, é isso? Então, na verdade, assim, qualquer tipo de uso de produtos com nicotina, ele é muito perigoso. Né? Não tem margem de segurança. Quer dizer, se você fumar um cigarro, não, mas eu fumo um cigarro só, isso também faz mal. Claro. E por que eu falo nicotina? Porque o cigarro vai acabar. Daqui a um tempo ele vai acabar. Mas vai persistir a nicotina, porque a nicotina é a substância altamente viciante que tem no cigarro. Ela ela causa um vício tão potente quanto a cocaína, ela é só menor que a heroína. O restante das drogas, o vício é muito, muito, muito intenso. E esses produtos eletrônicos, eles têm uma quantidade imensa de nicotina. Só que não é só a nicotina. Eles vendem esse produto, a indústria fez esse produto, colocou lá cores, colocou lá sabores, para ele ficar bonito, para ele ficar moderno. Só que ele possui uma quantidade enorme de nicotina, muito maior. Só para você ter uma ideia, né? Um cigarro vendido comercialmente, ele tem 1 miligrama de nicotina. Esses dispositivos eletrônicos, num pod, você tem 50 miligramas de nicotina. Meu Deus. Então você fuma, um cara que fuma um pod, fuma mais aí de 50 cigarros. Que coisa, quer dizer, a primeira vez que um jovem, que uma pessoa fume um cigarro eletrônico, praticamente já a dependência acontece. A dependência é muito rápida, principalmente no jovem, porque a quantidade de nicotina é muito alta e porque ele tem realmente o cérebro ainda em desenvolvimento. E esses receptores, que são aquelas, digamos, que recebem a nicotina no cérebro, eles aumentam muito com o uso continuado da nicotina. E aí, quando você não tem a nicotina no corpo, o corpo pede aquilo, né? Então, a pessoa começa a se sentir mal, começa a ficar, digamos, irritada, começa a ficar desconcentrada. Então, ela usa a nicotina de novo. E a nicotina tem uma meia-vida de cigarro, né? Mas a nicotina, de uma forma geral, ela tem uma meia-vida de 2 horas, no máximo. É por isso que as pessoas fumam 20 cigarros por dia, né? 1 hora, 2 horas. Passa o efeito, fuma de novo. Passa o efeito, ele tem que fumar de novo, porque senão ele não sente o bem-estar, né? Então, ele, na verdade, como ele sente um bem-estar quando ele fuma a nicotina, quando ele fuma o cigarro e recebe a nicotina, ele acha que a nicotina é calmante. Mas não é. Ela é um estimulante, só que quando você retira a nicotina, aí você usa ela calma, porque você está vencendo, na verdade, a dependência, os sintomas da dependência da nicotina. E o problema desse tanto do cigarro eletrônico quanto do cigarro comum é que, junto com a nicotina, você recebe uma quantidade imensa de outras substâncias. No cigarro, a gente já conhece a maioria delas. São mais de 7 mil substâncias diferentes. Um número grande delas são cancerígenos. E no cigarro eletrônico, a gente ainda não conhece todas, porque o cigarro eletrônico tem muito menos tempo, né, que se estuda o cigarro eletrônico. Mas a gente já sabe que tem metais pesados que causam câncer, que tem nitrosaminas, que tem outras substâncias cancerígenas. Você já teve surtos de doenças respiratórias muito graves pelo uso.
E a gente está vendo isso, a gente via isso no indivíduo que fumava há 20 anos. Hoje a gente está vendo em jovens, né, que fumam há pouco tempo, já começam a ter manifestações pulmonares muito graves. Então, o pulmão dessas pessoas, né, e como a doutora Margarete sempre diz isso, que pulmão não é rabo de lagartixa, né, então ele não se recupera, ele não se regenera. Então, se você perder o seu pulmão, você vai ter problemas sérios no seu futuro. Então, realmente não existe nenhuma segurança no uso dessas substâncias e a gente está vendo, assim, um boom, né? Embora a proibição esteja aí, mas as punições e as mídias sociais fazem que os jovens realmente usem, né? As mídias sociais influenciam muito os jovens, né? Agora, as doenças causadas pelo cigarro comum, a gente já sabe ao longo dos anos. Quem é que não teve um conhecido, alguém na família que morreu, inclusive, em virtude do uso do cigarro? Agora, essa doença, a EVALI, causada pelo uso do cigarro eletrônico, é uma novidade, está aparecendo, é a primeira doença divulgada, né? É a primeira doença que tem uma constatação objetiva de associação com o uso do cigarro eletrônico e essa doença, tá? Então, nesta doença, a gente tem certeza que essa doença acontece nos indivíduos que usam cigarro eletrônico. Nos Estados Unidos, que houve essa grande, digamos, quase que um surto, né, de EVALI, né, eles observaram o seguinte: você tinha indivíduos que usavam o THC, que é o canabidiol, né, ou com a substância, a maconha junto, porque eles conseguiam, né, construir isso e colocar lá dentro, mas também tinha indivíduos que usavam só nicotina. Então não tinha o cannabis, né, nesse produto. Entendi. Então realmente isso foi um surto. Depois que entrou a epidemia da Covid, a gente, como a doença é muito parecida com as manifestações da Covid, a gente acabou perdendo, né, esse registro, porque ficava muito difícil na época da pandemia. Ficou meio maquiado, né? Ficou meio maquiado. Agora ela está começando de novo a aparecer. Mas além dessa doença, que é uma doença aguda e que realmente leva para o hospital, que morreram mais de 60 jovens nos Estados Unidos, né? Você teve um número imenso de casos, mais de 2.000 casos na época. Você tem outras manifestações pulmonares que hoje começam a ser associadas diretamente com o uso do cigarro eletrônico. Vocês devem ter ouvido na mídia recentemente a questão do tal do pulmão de pipoca, né? Porque é uma substância, né, que tem dentro do cigarro eletrônico. Algumas marcas acabaram retirando esse produto, mas esse produto leva uma constrição do brônquio, como se o paciente tivesse uma asma muito grave, né? Então ele faz uma doença com uma obstrução muito importante das vias aéreas. A gente tem manifestações mais leves, mais semelhantes à EVALI, né? E a gente não tem destruição. Às vezes você tem assim, destruição, o jovem aparece com sintoma de tosse, catarro, e isso é coisa de velho, digamos assim, né? De pessoas que usam o cigarro há muitos anos, não de pessoas que usam esses produtos há pouco tempo, né? Entendi. E houve uma disseminação provavelmente de informação errada, né? Muito no princípio do cigarro eletrônico. Eu me lembro ainda quando nem tinha chegado no Brasil ainda, era uma coisa que deveria ser importada, né? De que ele seria um facilitador para deixar o vício do cigarro, justamente. E ele, pelo que a doutora está falando, ele promove justamente o oposto disso. Ele causa mais dependência, é isso? Exatamente. Então, acho que essa foi uma propaganda, né? Me desculpe, da indústria do cigarro, que eles, quando lançaram esse produto, eles disseram que lançaram o produto para ajudar as pessoas que fumavam a usar um dispositivo que não fosse tão maléfico quanto o cigarro e que não viciasse tanto, né? Só que, na verdade, e aí lançaram uma propaganda que até hoje existe, que é absolutamente mentirosa, que diz que esses produtos é 95% mais seguro que o cigarro, né? Não existe nenhuma evidência disso. A outra, que é muito fácil desmascarar a indústria,
nesse sentido de que ela fala que ela está fazendo um produto para ajudar as pessoas a pararem de fumar. Porque se você olhar a propaganda, né, as propagandas que são feitas dos cigarros eletrônicos, elas são feitas para jovens, para crianças, são cores, são sabores, são influenciadores digitais, né? Você tem aquela Virgínia, que é uma influenciadora digital que tem mais de 50 milhões de seguidores, e ela faz propaganda para as indústrias. Você tem outras indústrias que fazem festas em locais fechados, né, com esse tipo de dispositivo. Então, realmente, foi uma grande mentira, né, essa questão de dizer que esses produtos, primeiro, eram mais seguros, e segundo, que era para ajudar as pessoas a parar de fumar. Mas se você olhar, toda a propaganda era direcionada justamente para quem não fuma. E os estudos que são feitos, principalmente aqui no Brasil e em outros países, mostram que a maioria das pessoas que fuma esse cigarro eletrônico nunca fumou cigarro combustível na vida. Então não é para ninguém deixar de fumar. Então isso é uma grande mentira, né? Uma outra desculpa, né, que se utiliza, por exemplo, para legalizar, digamos assim, o uso no Brasil, fala assim, não, nós precisamos legalizar porque aí eu vou receber impostos e os impostos vão ajudar o Brasil, né? O que se gasta com doenças relacionadas ao tabaco, né? Esse imposto não daria nem 1/10 desse valor. Então, realmente, também isso não tem nenhuma evidência. Fecha, né? Não fecha, não vai fechar nunca, né? E agora nós estamos tendo um problema que nós vamos ter gente mais jovem com problemas pulmonares mais sérios, né? Então, acho que essa é uma grande dificuldade que a gente tem, e a gente tem uma dificuldade também política, porque existem projetos de lei para tentar legalizar, também para não tentar, para proibir definitivamente, mas os para tentar localizar são políticos que têm ligações com a indústria do tabaco, né? Não sei se vocês viram, mas ontem saiu uma reportagem enorme na Folha de São Paulo da British Tobacco, que é o presidente aqui no Brasil, falando que eles precisam legalizar, porque é realmente muito importante que as pessoas, ele mesmo usa, né? Fala assim, não, eu não fumo, mas eu uso, porque eles não fumam, né? Eles vapeiam, né? Sim. Então eu não uso, mas eu uso o cigarro eletrônico porque eu tenho lá, recebo a nicotina. Quer dizer, ele está admitindo que ele é dependente de nicotina. E o mais difícil nessa história toda, doutor, é quando se aprova ou não aprova que os políticos, que o Congresso Nacional deveria tomar uma decisão o mais rápido possível, a gente também não vê um posicionamento mais enérgico do Ministério da Saúde, né? Que deveria também se impor com campanhas e tudo mais, mostrar os riscos, né? E se chegasse realmente uma pressão no Congresso Nacional, olha, é proibido, né? Parece que as pessoas, tudo que é proibido, as pessoas gostam mais, né? É a flora, inclusive. Até porque o cigarro eletrônico, ele se popularizou primeiro com a chegada do narguile, né? Primeiramente foi o narguile, aí até chegar o cigarro eletrônico. Então popularizou até pela facilidade de comprar, inclusive. E tem uma comparação entre o narguile e o cigarro eletrônico, doutora? Não com o cigarro eletrônico, mas tem que um cigarro comum, por exemplo, se você fizer uma sessão de narguile de 1 hora, né? Isso corresponde mais ou menos ao fumo de 100 cigarros. Então é uma quantidade enorme, né? E a gente sabe que tem festas, né, de jovens em que se aluga um narguile, se deixa lá, e aí aquilo ainda passa de boca em boca, né? Aquele bucal, então ainda tem esse outro problema associado, né? Então realmente você não tem assim nenhuma, digamos, uma segurança. E agora falando um pouquinho sobre essa questão que você colocou, né, da propaganda do Ministério da Saúde se posicionar, realmente isso é extremamente importante. Se a gente lembrar da época em que foi feita a lei antifumo dentro dos lugares, houve uma movimentação nacional enorme a respeito disso, né? Teve um efeito enorme na prevalência de tabagismo. E por quê? Porque todo mundo se envolveu, né? Tinha vigilância sanitária que ia nos lugares, que faziam todas as coisas. Então, acho que é fundamental, realmente, que o Ministério da Saúde fizesse campanhas na televisão, como faz de outras coisas, né, de outras ações, para que realmente houvesse aí um posicionamento claro. Porque se a gente olhar, principalmente para tabaco, de uma forma geral, que ainda é muito comum, né,
nós temos que quase a metade das pessoas que fumam, elas vão morrer de doenças relacionadas ao tabaco. Não tem jeito, né? Agora, o fumante do cigarro tradicional, o fumante ativo, aquele que fuma, de repente tem o fumante passivo, aquele que se relaciona, aquele que está no mesmo ambiente, enfim. Com o cigarro eletrônico acontece a mesma coisa? A mesma coisa. Então é até mais perigoso, porque a quantidade do vapor, né, que na verdade é um aerossol, porque tem partículas, que é liberado no ambiente no cigarro eletrônico é maior do que no cigarro comum. Então a exposição das pessoas que estão do lado é ainda maior. Então é extremamente importante que as pessoas se conscientizem. Primeiro, as pessoas não têm noção. Você tem 8 milhões de mortes no mundo, 1,2 milhões é devido à exposição passiva. Isso com cigarro comum, tá? Com esse tipo de cigarro a gente não sabe ainda, porque a gente não tem ainda evidência. Muito recente. É muito recente. Mas é provável que isso aumente muito, né? E ainda relacionado a pessoas muito mais jovens, pessoas em idade produtiva. Um cara vai chegar a 40, 50 anos com problema pulmonar significativo e não vai poder ter sua vida produtiva efetiva, né? Porque ele vai morrer ou ficar doente antes do tempo. Se a gente já tem até a denominação de uma doença, que é a EVALI, né? Então quer dizer que os riscos, as coisas estão acontecendo muito rapidamente, né? Então daqui a pouco a gente vai ter pessoas morrendo em virtude do uso do cigarro eletrônico. Nós já tivemos, né? Esse EVALI nos Estados Unidos já matou mais de 60 pessoas. Eu estou dizendo, a dimensão aumentando a cada dia mais. Né? A dimensão vai aumentando cada dia mais, né? Então nós vamos provavelmente assim, e se você participa de qualquer tipo de estudos hoje, né? São publicados nos congressos, por exemplo, congressos recentes, mostram assim um número imenso são pessoas que estudam alterações pré-doença, né? Alterações nos tecidos, ainda sem manifestações, e mostram um número de alterações muito grande em vários órgãos, coração, pulmão, vias aéreas superiores, na boca, na saliva, né? Então existe um número enorme de alterações. Então a gente é muito provável, né, que a gente vá ter essas complicações em número maior e mais importantes com o passar do tempo. Acontece que o uso disseminado desse produto, ele tem pouco tempo. Se você olhar para a história do cigarro comum, demorou 20 anos para se associar o cigarro comum com câncer de pulmão, por exemplo, né? E aí, então agora nós estamos, essa vez vai ser mais rápido, porque a dependência é maior e o uso é muito intenso. As pessoas que a tecnologia hoje também é mais atualizada, né? E as pessoas usam muito mais, né? Uma quantidade enorme, né? Então, a pessoa compra um pod que tem lá, digamos, 5% de nicotina, significa que tem 50 miligramas. Um pod, às vezes, tem 12 ml. Então, são 600 miligramas de nicotina. Faça a conta de quanto isso dá em cigarros. Se um cigarro tem 1 miligrama. Então, são 600 cigarros. E, às vezes, a pessoa fuma aquilo em menos que uma semana, né? Então, é realmente, assim, é assustador toda essas alterações. Então, a gente tem realmente uma preocupação muito grande. Existe um movimento de todas as associações médicas, tanto de pneumologia, quanto de cardiologia, quanto de câncer, né? Para realmente orientar a população no sentido de que isso é extremamente importante. E uma coisa que é extremamente importante é que eles têm formatos dos mais diversos possíveis. Eles podem ter joguinhos, né? Eles podem parecer uma caneta de marca-texto. Então, se tiver na mesa de um adolescente, às vezes o pai e a mãe, se não, e o cheiro não é cheiro de cigarro, é cheiro de fruta. Então, se o pai e a mãe não prestar atenção, ele não vai saber que aquilo se mistura com esses objetos normais. Com aromas até do ambiente, né? Exato. E vai ficar camuflado ali, né? Exatamente. Não vai saber identificar. Não. Se não tiver um conhecimento, se não procurar saber o que o filho está fazendo, né? Tô dizendo do jovem, né? Que é o público-alvo
desse tipo de produto, né? É a evolução do cigarro mentolado também, né? Que foi criado também para ser mais palativo, justamente para conquistar os mais jovens. Exatamente. A gente vê a evolução, né, doutora? Eu me lembro, até pela idade, né? E também por ser um cinéfilo, de gostar de assistir cinema, que os grandes filmes produzidos em Hollywood, década de 40, 50, 60, sempre tinha o principal ator fumando, né? E fumando. E aí os filmes brasileiros também, as novelas brasileiras, se você entrar num canal por assinatura hoje, pegar as novelas da década de 80, sim, era comum a pessoa ficar, né, fumando. Esse dia teve um filme que ganhou o Oscar, inclusive, de um maestro. Eu comecei a assistir o filme, mas eu comecei a ficar horrorizado com a quantidade de cigarros que esse maestro fumava, né? Então, eles já pegam o público-alvo, tanto é que tinha um cigarro tradicional, não vou falar o nome, né? Que era, o slogan era venha para o mundo, tal, que aparecia o cidadão empinando um cavalo, tal, que morreu de câncer, inclusive por causa de fumar, né? E o público-alvo desse cigarro eletrônico são os jovens. A disseminação é mais rápida através dos jovens, porque vem, como a doutora acabou de falar. Vira moda, tá na internet. É bonitinho, é maquiado, é cheirosinho, tem sabores de todo tipo, tem sabor de fruta e tal, só que de repente te mata mais rápido também. Exatamente. Então, assim, e a propaganda que a indústria do tabaco usa hoje em dia, nós fizemos uma live essa semana passada com um jornalista, Pedro Nakamura, que está no site da Unesp, e que ele faz uma comparação entre as propagandas que foram utilizadas na nossa época, na sua época, na minha ou na dela, e que são utilizadas hoje. Elas são iguais. Uhum. Elas têm o mesmo objetivo de sucesso, de gostoso e tudo mais. E não existe essa... então, realmente, a indústria é muito perversa nesse sentido, né? Porque eu acredito que se hoje em dia você fosse legalizar o cigarro comum, ele não seria aprovado, porque como que você é a única indústria que vende um produto que mata 50% dos seus usuários. Como é que pode isso, né? Você pensa como é que isso chegou nesse ponto, né? E acho que uma coisa assim que eu quero chamar a atenção é que eu fiz uma pesquisa recente na Unesp, até publicada no Jornal de Pneumologia, e você pergunta para as pessoas, e você percebe por algumas perguntas que a gente faz que as pessoas são dependentes. Entendi. Aí se pergunta assim, olha, e se você acha que conseguiria deixar de fumar quando você quisesse? A maioria diz que sim. A pessoa desconhece o poder da nicotina. Tanto que nós estamos programando agora para o início de junho, aqui no campus de Botucatu, um desafio, que é, olha, a gente vai fazer um programa, do programa Unesp por uma geração sem nicotina. Nós vamos fazer uma semana do desafio. Você fica uma semana sem usar produtos sem nicotina. Se você conseguir, maravilha, entendi, tenta parar. Se você não conseguir, procure a gente. Que aí a gente vai orientar, tratar, tudo mais. Porque realmente as pessoas não têm noção da gravidade que é a dependência da nicotina. Eles acham que para a hora que quer. Do poder do vício, né? É imenso isso, né? Então as pessoas não têm noção, e isso é extremamente importante que a gente realmente divulgue, né? Que as pessoas falam, não, é só nicotina. Fala, bom, é a nicotina, já na década de 80, com a liberação dos documentos da indústria do tabaco, eles já tinham as falas dos CEOs dessas empresas que diziam, o nosso negócio não é vender cigarro, o nosso negócio é vender nicotina. Que coisa, né? Então, isso já está lá atrás, né? Então, a gente, é vergonhoso isso, né? Ô, doutora, de repente a pessoa consegue se libertar do vício no cigarro comum. Quanto tempo, se de fato ela se libertar, não fumar mais, quanto tempo ela vai estar limpa? Então, na verdade, como eu te falei, pulmão não é rabo de lagartixa, né? Então, se a pessoa já tiver lesões pulmonares, então, digamos que se você tem duas possibilidades. Digamos que você não tem nenhuma doença, você parou de fumar, tá? Se você não tem nenhuma doença, seu risco da maioria das doenças, principalmente as doenças cardíacas, que são as mais mortais, doenças respiratórias, ela cai rapidamente. Depois de um ano, você já tem uma melhora muito grande.
Para câncer de pulmão é mais longo. O tempo é de que a gente faz rastreamento, a indicação de rastreamento hoje de câncer de pulmão é até 15 anos depois que o indivíduo deixou de fumar. 15 anos. Para câncer de pulmão, sim. Tá? Agora, se você já tiver doença, fala assim, bom, mas eu já tenho doença, eu já tenho um câncer, para que eu vou parar de fumar? Né? As pessoas pensam assim. Por quê? Porque se você parar, por exemplo, nós temos uma doença que é a bronquite crônica e enfisema, que nós chamamos de doença pulmonar obstrutiva crônica ou DPOC, tá? Essa doença, a única coisa que faz com que ela deixe de progredir é parar de fumar. Então, os remédios que existem são ótimos, mas eles apenas tiram os sintomas. Eles não fazem com que a doença deixe de progredir. A doença continua progredindo se você continuar fumando. Para a doença cardíaca, depois de 6 meses, 1 ano, você já tem uma diminuição muito grande de complicações cardíacas quando você para de fumar. Então, realmente, há benefício. O mesmo paciente que tem câncer de pulmão, as medicações funcionam melhor nos indivíduos que não fumam e a recidiva, aparecimento de novos cânceres é menor naqueles que param de fumar. Então, parar de fumar é ótimo, é a melhor ação e de custo-benefício que você pode fazer para a sua saúde. Quer dizer, a senhora falou tudo isso no cigarro comum. Isso. Já existem estudos para poder imaginar o tempo para quem deixar de fumar o tal do vape? Não temos ainda. É muito novo, ainda, né? porque a gente nem consegue encontrar, as pessoas escondem isso, mas é difícil de você conseguir saber, né? As pessoas procuram quando elas estão doentes, né? Até falando novamente das doenças, além da EVALI, que é uma doença específica do cigarro eletrônico, digamos assim, relacionada. As doenças relacionadas ao cigarro comum, elas são relacionadas ao cigarro eletrônico também, como os tipos de câncer, enfisema. Isso, exatamente, porque os produtos são semelhantes, né? De forma mais agressiva? De forma mais agressiva, porque se fuma muito mais. Entendi. Né? A quantidade que ele recebe é muito maior. Entendi. Entendeu? Na Unesp aqui, na Faculdade de Medicina, nós já temos pessoas que foram internadas em virtude do vape? Não, aqui ainda nós não tivemos nós temos alguns casos de uso que a gente trata, porque tem sintomas respiratórios, mas internadas a gente não teve. Nenhum paciente ainda internado, né? Pelo menos que foi diagnosticado, porque outro problema que existe é que o médico pergunta para o paciente, você fuma? Ele fala não é suficiente, mas hoje em dia a gente tem que perguntar, você fuma? Ele fala não, você usa algum outro produto com nicotina? E na grande maioria das vezes isso não é feito. Então é preciso realmente que o profissional de saúde esteja preparado, né? E faça essa pergunta objetiva. E já tem, assim, vários estudos com doenças pulmonares intersticiais, com câncer de pulmão, que são relacionados ao uso do cigarro eletrônico. Alguma campanha próxima aí com relação para que as pessoas evitem o fumo do cigarro eletrônico, o uso do cigarro eletrônico? Então, existe várias campanhas, né? Mas as campanhas são ou das associações médicas, ou de grupos que são grupos aí de advocacy, que a gente chama do cigarro, né? Existem algumas ações no Congresso Nacional para leis, e aqui em Botucatu, dentro da Unesp, nós temos um programa que se chama Unesp por uma Geração Sem Nicotina, que foi lançado em dia 4 de junho do ano passado, está fazendo quase 1 ano, que a gente tem 34 bolsistas da Unesp, 1 em cada unidade. E esses bolsistas desenvolvem programas de orientação, rodas de conversa, palestras a respeito do uso desses produtos, né? De uma forma geral, de produtos com nicotina de uma forma geral. Nós temos nessa semana, como dia 31 é o Dia Mundial Sem Tabaco, né? E o tema é realmente desmascarando a indústria do tabaco, porque é realmente para desmascarar a indústria. Nós temos esse programa aqui em Botucatu, já tem uma exposição que está lá na biblioteca, né?
tanto do Lajeado quanto aqui de Rubião. Temos palestras organizadas, atividades físicas, yoga, todos para a semana do dia 2 ao dia 6 de junho, dia 5 de junho. Então, isso está preparado e as amostras já estão ali, mas nós estamos preparando esse programa. E esse é o programa do desafio, que a gente vai ter faixas na Unesp, falando para as pessoas, tentem ficar uma semana. Todo mundo diz que para quando quer, então vamos ficar sem fumar, né? Essas pessoas que vão participar do desafio já foram selecionadas? Não, é um desafio geral. Entendi. Nós vamos fazer para todo mundo. Nós vamos deixar para todo mundo, para os usuários, para as pessoas que frequentam o campus, né? Uhum. Então é uma maneira de a gente estimular as pessoas a procurarem os serviços e realmente fazerem o tratamento adequado. Doutora Irma, muito obrigado da sua participação aqui no Primeiro Jornal, foi muito esclarecedora. Volte mais vezes, tomara que com boas notícias, que as pessoas tenham mais consciência do que estão fazendo com elas próprias e com outras pessoas, e que o mundo se torne um mundo melhor sem tabaco. E que a proibição do cigarro eletrônico vigore, né? Que ela realmente saia do mercado, seja mais difícil pelo menos encontrar. Dificultar, né? É verdade. Muito obrigado, viu, doutora? Eu é que agradeço, eu acho que foi uma oportunidade excelente da gente prover um pouquinho mais de informação, né? Porque eu acho que é um assunto novo, as pessoas, a maioria desconhece vários desses aspectos. Então eu agradeço a oportunidade, estou à disposição de vocês para quando vocês quiserem aí alguma nova informação que a gente tiver, e realmente eu espero que daqui um ano eu volte aqui, claro, né? E venha dizer, olha, a gente conseguiu fazer com que muitas pessoas parassem, ou foi aprovado no Congresso aí um projeto de lei que proíbe o uso, que aí a gente consegue atuar de uma forma mais adequada. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, bom dia, doutora. Bom dia. Você ouviu Primeiro Jornal, Previr FM.